Oi gente, eu sou a Sol e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que tá chegando agora por aqui e não sabe do que se trata esse canal, nesse canal falo semanalmente de doramas e literatura. E no vídeo de hoje eu vim falar de lacornes, novos lacornes para você acrescentar naquela sua lista infinita. E para você que vai me perguntar, que eu sei que você não sabe o que é lacornes, porque pode ser que você seja novo aqui nesse canal e nunca ouviu falar de um lacorne na vida, lacornes são séries tailandesas. E olha, falo pra você uma coisa, uma vez que você vê lacorne, você não vai desapegar nunca mais, porque é tão viciante quanto os dramas coreanos. E se você é novo por aqui, já aproveita e já se inscreve para não perder o canal de vista e aproveitar todas as dicas semanalmente que eu trago desse mundo maravilhoso de doramas que a gente tanto ama e que fazem já parte da nossa vida. Então, gente, bora parar de enrolação e vamos pro vídeo de hoje. Esse ano foi um ano ótimo para os lacornes. Teve muita estreias maravilhosas e nós dependemos dos fansubs. Infelizmente, a Netflix não insere tantos lacornes assim quanto a gente esperava, mas ela tá a passos ali de tartaruga, né? Tá colocando alguns deles e espero que ela acrescente os melhores também. Vamos lá mandar uns e-mails pra Netflix e mandar umas dicas de lacornes melhores para ela acrescentar ali no catálogo dela e inclusive dublar também, porque muita gente não assiste pela dificuldade de ser dublados. E hoje eu vim falar de novos lacornes pra gente acrescentar e aumentar cada vez aquela lista infinita. Eu já tenho uma lista separadinha, tá? A minha é assim, dramas coreanos, dramas chineses e dramas tailandeses, taiwaneses, filipinos. E ainda vou guardar um espacinho para os filmes de Natal, porque eu amo filmes de Natal. Se você é que nem eu, comenta aqui embaixo o que você acha dos filmes de Natal, que depois eu trago um vídeo só dos filmes de Natal da Netflix, porque olha, é clichê? É bobinho? Mas eu amo. E na dica de hoje eu trouxe os novos lacornes legendados em português. E o primeiro dessa lista é O Negative. O Negative tem 26 episódios e é um remake de um filme de mesmo nome de 1998. O Negative vai contar a história de 5 amigos que adoram artes decorativas. E durante um evento da faculdade, eles acabam se encontrando e eles acabam descobrindo que têm o mesmo tipo de sangue. Então esses 5 amigos vão formar um vínculo de amizade por causa desse fator sanguíneo. Eu acho que é um enredo bem interessante, eu ainda não assisti nenhum capítulo, ele está disponível no Infinite Dramas. Vou deixar o link embaixo, vocês já sabem, de todos os dramas que eu indicar aqui. Próximo da lista é Irresistible ou Irresistível. Gente, esse lacorne vai dar muito o que falar. Eu estou assistindo, já estou no 9º episódio, e eu estou assistindo ele meio com amor e meio que ódio, mas enfim, amando ao mesmo tempo. Quem assiste lacorne e dorama vai me entender qual que é essa sensação que eu estou sentindo. Nesse lacorne de amor, ódio e vingança temos o Kim e a Mon Karin. Vou chamar ela de Monk porque é como ela é se referida ali no lacorne. Os dois estão prestes a se casar e eles se amam muito. Só que aí acontece algo trágico ali na vida dos dois. A irmã do Kim foi encontrada assassinada e o Kim jura de pé junto que o culpado da morte da irmã dele é o irmão da Monk. E Tada, o Crápula, o irmão da Monk, foi acusado de assassinar a irmã do Kim. Eles vão ao tribunal, só que aí a Monk fica do lado do irmão, óbvio, né? Ela acredita na inocência do irmão, que não tem nada de inocente. O Kim acaba ficando furioso, inclusive com o Monk, que acabou mentindo para ajudar o irmão a se livrar dessa acusação de assassinato. Como a lei não puniu de fato o Tada, o Kim jurou se vingar. E o primeiro alvo da vingança dele, é claro, que é a noiva, a Monk. Como o primeiro alvo dele é a Monk, ele acaba rompendo o noivado e fazendo a Monk passar uma vergonha perante o altar. Tadinha da Monk, nessa hora eu chorei junto com ela, eu fiquei com tanta raiva dele, que deu vontade de entrar na tela e socar a cara do Kim, porque o Kim fez muita maldade com a Monk. Mas aí, nesse vai e vem de vingança, ele acaba
magoando muitas pessoas, inclusive a pessoa que não tem nada a ver com essa história, que é a Monk, que tá inocente de tudo aí perante os fatos. É um Lacogne muito bom, eu tô assistindo, já está no 14º episódio, eu assisti até o 9º, estou esperando sair um pouco mais porque eu fico tão ansiosa pra ver ele, porque é tão bom. Gente, esse Lacogne é bom, se você ainda não assistiu Irresistível, vá assistir porque você não vai se arrepender. O próximo na lista é Coloque a Cabeça no Meu Ombro, é um remake de um dorama chinês. Ele tem 20 episódios e você pode assistir de graça no WeTV ou também no Infinite Dramas Telegram. Esse Lacogne vai contar a história de Prapai e ela sonha em trabalhar em uma agência de publicidade. Por conta de um engano, a Prapai acaba indo morar com o Pupa. O Pupa é um estudante de física muito talentoso e muito inteligente. Ambos no início ali não se dão bem, mas aos poucos eles vão se conhecendo e adquirindo sentimentos um pelo outro. E aí durante esse processo eles vão se apoiando um no outro e encorajam um ao outro a superar todas as dificuldades do relacionamento. Se você gosta de um tipo de Lacogne que não precisa passar muita raiva, esse é o Lacogne ideal pra você, porque é um Lacogne fofinho, bem assim, levinho, tá? Vou dizer a palavra certa. É levinho, fofo. Eu não assisti o drama chinês, porém, eu também não comecei a assistir esse, mas pretendo assistir o drama chinês tanto quanto esse. Comenta aí se você já assistiu a versão chinesa desse Lacogne e o que você achou dela e se vale ou não a pena assistir. O próximo dessa lista é Me Always You, Eu Sempre Você. Essa é uma versão de Eu Era Linda, na versão tailandesa. Eu já assisti a versão chinesa e a versão coreana. Agora eu vou assistir também a versão tailandesa para identificar qual que é a melhor delas. Porém, entre a versão chinesa e a versão coreana, eu gostei mais da versão coreana e não achei tão legal a versão chinesa. Como na versão coreana vai contar a história de uma mulher jovem, bonita, só que aí a família dela sofreu um baque financeiro e ela acabou, a beleza que ela tinha no passado acabou indo por água abaixo. Na verdade, a mulher só se descuidou um pouco. Ela tinha um amigo de infância que era bem gordinho, que era o único amigo que ela tinha, mas que também acabou indo embora se mudando de cidade. Anos depois, esse amigo do passado acaba entrando em contato com ela porque ele está de volta e quer revê-la. Só que como ela está se achando não digna, né, de reencontrar esse amigo por conta da beleza dela, que já não é a mesma, ela acaba mandando a amiga dela no lugar dela. Alguns dias depois, ela acaba arranjando um emprego de estagiária em uma editora de moda, e o chefe dela acaba por sendo o ex-amigo dela, o tal do Kevin. Ele acaba repreendendo ela muitas vezes, chamando ela de desajeitada, que ela não tem o perfil da revista, então ele acaba meio que humilhando ela algumas vezes, assim como na versão coreana acontece. Só que ele não sabe que ela é o verdadeiro amor dele, que ele foi enganado por ela mandou outra pessoa ali no lugar. Como eu disse, esse é um remake de Ela Era Linda, porém eu gostei mais da versão coreana, ainda não assisti a tailandesa, vou assistir, depois vou fazer aqui um versus vezes 3, qual deles é a melhor versão. E aí, você já assistiu Ela Era Linda? Se você já assistiu, comenta aqui embaixo. Aí um detalhe, esse dorama, esse Lacogne, tá disponível no Viki já pra você assistir. Então se você tem Viki, ele está disponível de graça. Agora, se você quiser assistir no Fansub também está disponível no Fansub. Mas no Viki ele já está completinho, legendado, e você pode assistir ele tranquilinho. O próximo da lista é I See Dead People. Esse tem no Lacognes Brasil. Também vou deixar o link nos comentários fixados se você quiser assistir esse também. Esse drama vai contar a história de um rapaz que tem a habilidade de ver fantasma. Coitado dele. Gente, eu com a habilidade dessa, eu ia morrer de medo igual ele. Ele tenta superar o medo dos mortos-vivos enquanto descobre a verdade sobre um amor duradouro do seu passado. Parece interessante, eu só vi alguns trailers e não assisti ainda, mas esse já tá no topo da minha lista. Eu tenho medo de fantasmas? Tenho. Tenho medo de Lacognes de terror, mas esse não é de terror. Parece mais que uma comédia romântica bem legal e bem divertida, que nem Lutando Contra Fantasmas também, que está na Netflix e é um Lacogne muito bom. Superou até a versão coreana. Eu assisti Lutando Contra Fantasmas na Netflix e ele realmente superou a versão coreana. É bem melhor do que a versão coreana, gente.
gente. Se você ainda não assistiu, assista e depois você vem e me conta o que você achou dele. O próximo da lista é My December, com 16 episódios. Esse ainda só tem 2 episódios, se eu não me engano. Eu não comecei a assistir ainda, mas você encontra ele no Lacornes Brasil. No enredo desse Lacorne, nós temos uma mulher com 52 anos que ela foi abandonada. Só que você acha que ela vai cair na miséria? Não, ela resolve fazer uma plástica que a deixa 25 anos mais jovens. Acho que eu tô precisando de uma também. Ai, gente. Eu acho que eu vou fazer que nem essa mulher, eu vou fazer uma plástica também pra ficar 25 anos mais jovens. O que vocês acham? Enfim, o fato é que ela acabou entrando em uma confusão. Como tudo na vida dessa mulher é uma grande surpresa, ela tem uma queda por um jogador de tênis. Esse jogador é muito mais jovem do que ela e poderia ser o seu filho, mas como ela fez uma plástica e tá parecendo 25 anos mais jovem, por que não tentar o amor ali com esse rapaz? Esse rapaz acaba passando por alguns problemas devido ao irmão dele. E para completar, o ex dessa mulher reaparece tentando reconquistar ela também. Esse drama ele vai falar mais sobre a diferença de idade que o amor pode superar entre as idades, não importa o que. Esse drama parece ser bastante interessante. Se você já assistiu algum capítulo dele, comenta aqui embaixo se você tá gostando ou não, o que você tá achando do drama. O próximo da lista é Game of Outliers. Não sei se eu falei certo, que o meu inglês tá péssimo, enfim. E o que interessa é que esse é o novo Lacorne do Mark Prim. Gente, o Mark Prim tá de volta no novo Lacorne. Eu quase morri com o primeiro capítulo, gente, de ansiedade pro segundo. É bom. É bom e o primeiro capítulo já vai te prender. Gente, que Lacorne maravilhoso. Bom, tem Mark Prim, gente, não podia deixar de ser maravilhoso, né? Porque todos que ele faz, ele arrasa sempre. No enredo desse Lacorne, nós temos Jenny e Lalisa. Elas nasceram no mesmo dia e são meio irmãs. O pai de Jenny era um policial e durante o serviço ele acabou falecendo. E a mãe de Lalisa acabou cuidando de Jenny como sua verdadeira filha. Passando o tempo, a Lalisa e a Jenny acabam ingressando na SIC. É um centro de investigação especial, ou seja, as duas acabam se tornando policiais igual ao pai. Ambas foram enviadas para treinar com o gato inspetor Notch. O Notch acabou perdendo a sua nova assistente por conta de uma emboscada que eles fizeram ali por causa do tráfico, e ele fica totalmente desanimado. Só que aí a agência, ele acaba pedindo licença, mas aí a agência acaba enviando uma nova assistente para ele. E essa nova assistente é a Jenny. Só que a irmã da Jenny acaba entendendo mal a situação e acaba se unindo a uma outra pessoa para tentar atrapalhar a vida de Jenny e do Notch, para que eles não façam mais parte dessa organização da polícia. Enfim, é um Lacorne de muita ação. Você vai gostar muito. Eu gostei do primeiro episódio, que já me prendeu de cara, e você pode assistir ele no Infinity Dramas e olha, gente, tá maravilhoso. Quando terminar ele inteiro, eu vou trazer a resenha completa desse Lacorne, porque vale mesmo super a pena. Tendo Mark Prim, gente, não tem como não valer a pena. Mark Prim é top. Se você ainda não assistiu nenhum Lacorne, comece pelos Lacornes do Mark Prim, que você não vai se decepcionar. Inclusive aqui no canal eu tenho uma playlist completa de melhores Lacornes que você pode assistir. Os melhores para quem tá iniciando agora. E eu só indico coisa boa, tá? Se eu não gosto, eu já nem venho aqui indicar. Quando eu gosto, eu realmente indico. Próximo da lista, que eu também amei, mas infelizmente o fansub entrou em greve por conta aí dos roubos dos projetos deles. E eu estou aguardando ansiosamente pelos próximos capítulos. Gente, eu amo a história de vampiro e esse eu tô amando. É o primeiro Lacorne de vampiro que eu assisto, porém eu gostei bastante. O nome do Lacorne é Hulk Niru Juntra. Como eu disse, eu estou esperando o fansub traduzir o restante, porém ele está em greve. Espero que retorne logo para eu dar continuidade a esse Lacorne que eu estou amando de paixão. Nesse Lacorne nós temos a história de um amor imortal e uma garota incomum. Esse imortal, ele esperou durante anos para encontrar a amada dele, e ele vai passando por várias vidas tentando encontrar ela, até que nessa vida
ele acaba encontrando ela, porém ela tem um certo receio e um medo dele por ele ser um cara muito misterioso e muito estranho. A vida dessa moça vai mudar completamente quando ela conhece esse multimilionário. O que ela não sabe é que esse multimilionário é um vampiro. E esse vampiro tá tentando conquistar ela, já que ela se assemelha ao amor dele de muitos anos atrás, o amor que ele está buscando. Só que ela não lembra, né, gente? Ela renasceu de novo, só ele que vai lembrar dela. É muito legal, assim, os primeiros episódios, tem muita ação. Os efeitos especiais é meio brocochota. Os efeitos especiais é meio tosco, tipo Crepúsculo, mas é muito bom. Crepúsculo também foi bom. Mas enfim, muito legal. Eu gostei dos primeiros episódios, assisti até o sexto episódio, que foi quando o fansub parou, eu não consegui assistir mais. Espero que o fansub volte logo pra eu dar continuidade nesse Lacogne que eu estou amando também. Então, gente, esses foram os lançamentos de Lacones legendados em português pra você assistir. Infelizmente, Lacones não tem dublado, pode ser que você encontre um ou outro dublado na Netflix, mas esses que eu estou indicando aqui, nenhum deles tem dublado, isso você só encontra nos fansubs para assistir. Pode ser que a Netflix coloque algum delas em seu catálogo. Se ela colocar, eu venho aqui avisar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de compartilhar o vídeo com os amigos, deixar aquele joinha porque é muito importante para o crescimento do canal. E não esquece de comentar, porque o seu comentário, como eu sempre digo, vale peso de ouro aqui nesse canal. Então, gente, beijo no coração e até a próxima. Bye!